Bom dia, crianças. Vamos de conteúdinho novo, né? O nosso último conteúdo da nossa avaliação de história, onde iremos abordar, né, sobre a descoberta do ouro no Brasil e a vida das pessoas, né, na área das minas, tá certo? Então, vamos lá pegando o nosso livro. Esse conteúdinho aqui nós encontramos na página 167 do nosso livro de história, tá certo? Então, nós aprendemos o quê? Nos conteúdos anteriores, que o cultivo da cana-de-açúcar promoveu, né, o surgimento de vilas, posteriormente das cidades mais desenvolvidas da época. E agora nós temos o quê? A descoberta do ouro no Brasil, né, gente? A mineração, que também, né, depois da cana-de-açúcar veio o ouro, veio a mineração, que foi... O ouro, nós sabemos que foi encontrado, não esqueça, as principais locais aqui do nosso Brasil, foi Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, tá certo? Quando começaram a circular as primeiras notícias, né, que havia o ouro aqui em nosso território brasileiro, tá certo? Depois nós temos também... nós sabemos que quando as pessoas ficaram sabendo da notícia, né, de descoberta do ouro nessas regiões, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, as pessoas começaram a deixar suas casas e começaram a se deslocar, né, para essas minas, tá certo? Nessa época, o rei de Portugal, ele governava o Brasil. Então, ele queria tirar o máximo proveito dessa atividade econômica. Então, ele taxou o ouro. Então, ele taxou o ouro com importes pesados. Entre eles, né, o famoso quinto, tá certo? Como você pode estar vendo aí, que obrigava os mineradores a pagar 20% do ouro produzido no Brasil a Portugal, tá certo? Então, as pessoas ficavam, né, chateadas. Então, quem ficou com boa parte desse ouro, né, foi a Inglaterra. O país que mais se beneficiou, né, na mineração aqui no Brasil foi a Inglaterra, os ingleses, tá certo? País que produzia e vendia mercadorias tanto para o Brasil quanto para Portugal. Então, a Inglaterra, não esqueça. Depois, com a mineração brasileira, a Inglaterra ela acumulou grandes reservas de metais que contribuíram para que esse país, né, para que a Inglaterra se transformasse em uma grande potência econômica mundial da época, tá certo, gente? Então, devido às nossas riquezas aqui, né, brasileiras. Então, somente no final do século XVIII, a mineração começou a declinar, né? Começou a não ter mais aquele sucesso como ela estava tendo. Por quê? Porque o minerador, ele não possuía, né, a tecnologia para explorar o ouro a uma certa profundidade, né, maior. Tá certo? Então, ele já não conseguia. Nós sabemos que o ouro, as pessoas sofriam muito, porque elas ficavam o dia todo com as pernas dentro da água, do rio, procurando o ouro. Então, agora o ouro, ele estava em uma profundidade maior, já não estava dando mais certo. Não tinha tecnologia naquela época. Hoje, nós sabemos que a mineração, aí nesses países vizinhos a nós, que tem, né, Suriname, esses países aí, Venezuela, eles têm equipamentos modernos, máquinas que perfuram o chão, né, perfuram o solo para cavar, para procurar o ouro. Naquela época não, era todo o serviço realizado por quem? Pelos escravos e as pessoas que estavam vindo, né, os portugueses, as pessoas que estavam vindo da Europa, tá certo? Então, os donos das minas começaram a ficar em uma situação muito difícil, né? Então, o Brasil deveria pagar a Portugal impostos, né? Fixa, um preço fixo, né? Anualmente, né? Quer dizer, todo ano. Caso isso não acontecesse, gente, haveria a derrama. E o que era essa derrama, certo? Era um prejuízo para eles, né? Para os colonos, que era a cobrança de impostos atrasados. Se eles estavam em uma situação difícil, iriam ser cobrados, né? E aí, imagine. Então, observem direitinho, tá certo? Então, essa medida tomada por Portugal, certo? De cobrar impostos, provocou um grande descontentamento, obviamente, né? Entre os mineiros e gerou várias revoltas. E a revolta dentre elas aí é a Inconfidência Mineira, que nós inclusive vimos no nosso conteúdo passado sobre a Inconfidência Mineira, que o principal confidente foi Joaquim José da Silva Xavier, que é, né, o famoso Tiradentes, só que ele foi traído, né, uma pessoa lá que estava convivendo com eles, foi lá e denunciou ao governador da época, que era Visconde de Barbacena, né? E aí ele foi traído, quer dizer, todos os seus planos foram de água abaixo. E aí Tiradentes foi morto, foi esquartejado em 21 de abril, tá certo? Então, isso aí, lembram, né? A Inconfidência Mineira, ok? Aí aqui nós temos
né, o período colonial, né, que nós sabemos, né, ocorreu o ciclo do ouro de 1830 a 1822, né, o período colonial. Como você pode estar visualizando aí a primeira imagem, né, como era que era. Você pode ver o desmatamento. Para ocorrer a mineração, gente, há uma perda, né, muito grande, né, de florestas, consequentemente de animais, né, tanto na flora, na fauna, né, na criação de animais como na flora, né, na vegetação, há uma grande devastação. A questão da erosão do solo, tudo isso é provocado pela erosão, como você pode estar vendo na primeira imagem. Na segunda imagem aí são as várias cenas, né, que representam a descoberta do ouro no Brasil. Aí abaixo você pode estar vendo eles, né? Uma espécie, eles cavam, né, o chão, pegam e peneiram uma espécie de peneira para que eles passe a parte sólida, a parte mais, né, sólida, pastosa, né, a terra, a lama, digamos assim, e fique apenas o quê? O que interessa, que é o ouro, né? Aí é mais nessa última imagem, você já observa que eles, gente, eles precisavam, por isso que o ouro, ele começou, a mineração começou a declinar, começou a não ter mais sucesso, por falta de quê? Observe a última imagem, por falta de equipamentos modernos, tá certo? Que viessem a ter uma possibilidade de cavar, né, uma profundidade maior. O ouro já não se encontrava mais ali tão facilmente, tá certo? Então podem estar observando. Então, esse conteúdinho a gente tem lá na página 167 do nosso livro. Em seguida, você faça a atividade da página 168 e 169, tá certo? Caprichem na letrinha. Agora, nós temos a vida das pessoas na área das minas. Como era a vida dessas pessoas? Será se era fácil, né? Era fácil para elas lá? Será, né? Então, na época da ocupação da chamada região, né, ou área das minas, a estrutura social adquiriu uma configuração diversificada, como você pode estar fazendo, pois faziam parte dela desde os setores mais ricos, né, como os mineradores. Então, naquela época, a vida das pessoas, todos na mineração, não tinha aquela questão de só as pessoas pobres, só os escravos, só os negros, não. Iam todos os setores, desde os mais ricos, como os mineradores e os fazendeiros da época, porque nós sabemos que naquela época as pessoas mais ricas eram os fazendeiros, os proprietários de terra, eles também se deslocavam para a região da mineração, tá certo? Todas as pessoas, toda a população, pobre e rico, certo? Os profissionais mais diversos, donos de estabelecimentos comerciais, mascates, artesãos, todos se dirigiam à mineração. Todos tinham interesse em encontrar ouro. Havia ainda os pequenos roceiros, os chamados faiscadores, né? Que eram os indivíduos nômades, quer dizer que eles não tinham uma residência própria, né? Eles mineravam por conta própria, né? Por fim, havia uma sociedade, gente, mineradora, como vocês, gente, vamos acompanhando aí o segundo parágrafo. Havia na sociedade mineradora pessoas sem função definida, pobres que viviam na miséria pelas ruas, né, da região das minas, certo? E o governo usava essas pessoas à força, né, na construção de prisões ou como oficiais, né, do guarda, certo? Privada de mineiros, né, e fazendeiros mais ricos, geralmente a salários muito baixos, ok? E as habitações como eram? Em suas, os habitantes dessa região, né, em sua maioria eles eram mestiços, como a gente viu, né? Pessoas de diversas regiões que foram interessadas em ir lá, né, à procura desse ouro, por conta da forma de habitação que ocorreu na região, né? Os bandeirantes ocuparam a área por meio de acordos com os indígenas, certo, gente? Que o envolvia o casamento entre eles para afirmar alianças futuras, certo? Então era um acordo, se casavam, né, para que conseguissem aquela terra, para que estivessem lá trabalhando à procura do ouro. Mercadorias de outras regiões do país, né, e até de Portugal, eram trazidas para serem vendidas na mineração, né, lá para as pessoas que trabalhavam, né, à procura do ouro. E nessa época o comércio ele se ampliou muito, certo? Muitas pessoas começaram a circular pelas ruas, tá certo? Então, trabalhando, as pessoas trabalhavam, eles eram mestiços, né? E trabalhavam de diversas formas, não, sabe? Não tinha aquela questão de trabalhar só ali na mineração, não. Eles trabalhavam como sapateiros, como barbeiros, carpinteiros, funcionários do governo português, surgiram para atender as necessidades da população. Então, para a gente ver, foram várias as pessoas que
começaram a trabalhar, né? Devido à vida dessas pessoas nas minas não era fácil, porque não tinha essa tecnologia que nós temos hoje. Então eles estavam se adaptando, tá certo? Então o comércio nas ruas era feito pelos negros libertos, mulatos, brancos, pobres e escravos de ganho, né? Porque eles trabalhavam vendendo mercadorias nas ruas, né? Porque o movimento da população estava grande, né? Estava maior, podemos dizer, e tinha maior liberdade para se deslocar nas vilas e nas cidades, tá certo? Então, a população na região mineradora, ela se desenvolveu bastante nessa época, né? No final do século XVIII. E por isso houve a formação de diversos grupos sociais com funções distintas das desempenhadas por senhores e escravos, tá certo? Aí aqui nós temos novamente, vocês podem estar observando, gente, essas imagens aí. Essa primeira imagem, né, a mineração, as pessoas trabalhando, certo? Observem, certo? A segunda imagem, né? A terceira imagem, já queria que vocês observassem a questão da tecnologia, o avanço tecnológico, porque as duas primeiras não. É um trabalho realizado mesmo pelos mineradores a baixo custo, quer dizer, sem o uso da tecnologia. Já a segunda imagem não, você pode estar observando aí, né, o avanço tecnológico. Então, meus amores, esse conteúdinho você encontra no nosso livro de história, na página 170, onde você é convidado, né, a dar uma lida com bastante atenção, certo? E em seguida, você faça a atividadezinha, só é uma página bem simples, a página 171, certo? Então, leia, releia, se necessário, e depois faça a atividade com a letra caprichada.